Roda as luzes, Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do nosso Sérios Cast. Hoje, no nosso terceiro episódio, eu estou com uma pessoa incrível, já tive a oportunidade de conversar com ele, debater sobre muitas coisas e eu tenho certeza que vai agregar muito para você que está aí nos assistindo. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você o porquê que nasceu o Sérios Cast. Você já assistiu os 2 primeiros episódios e sabe mais ou menos o que funciona. Mas o nosso nascimento se dá porque a gente quer inspirar pessoas. O Sérios ele é motivado por isso, em trazer experiências e inspirar as pessoas que estão nos assistindo, vivendo conosco. Então, se você gosta de fazer parte disso, se você sente parte dessa comunidade, não esquece desde já de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, seja no Instagram, no YouTube, no Spotify. Aproveita, começa a clicar aí, começa a mandar para o número maior de pessoas possíveis e vem com a gente. Hoje eu tô com ele, tem 14 anos, uma mente brilhante. Tô tendo a oportunidade de conhecer esse cara, não tive ainda essa honra e hoje estou aqui com o Bernardo Tonhar. Fala, Bernardo, tudo bem? Fala, mano. Tranquilão? Tranquilo. Bernardo é um aluno nosso aqui, tá conosco desde 2016, no 4º ano. Esse ano tá entrando no 1º ano do ensino médio, na primeira série. É filho do Jason e da Eril, é isso? Isso. Certo, acertei. E, cara, é um praticante de vôlei, futebol, gosta de esportes e tudo mais. Enfim, já falei bastante. Bernardo, se apresenta um pouquinho pra galera que tá. Eu sou o Bernardo, eu tenho 14 anos, como ele falou, né? Eu gosto muito de esporte. Esporte pra mim é muito importante, tanto que é pra questão física quanto pra questão emocional, saúde mental e etc. É fundamental pra mim. E é isso, eu tenho uns hobbies aí muito aleatórios, nenhum se encaixa com nenhum, praticamente. E eu gosto de fazer umas coisas aleatórias aí. Show de bola. O Bernardo tava falando pra mim que, cara, o mundo dele é esse mundo paralelo de várias junções. Bernardo, o que você quer fazer agora? O que você quer cursar, cara? Eu quero cursar Engenharia Aeroespacial no ITA. Sim, 150 vagas, nossa. Mais da metade só aprova lá no Ceará, aqui no DF, véio. Esse ano só aprovou, acho que 2 ou 3 pessoas no DF. Caramba. É difícil. Como é que tá essa preparação desde já? Por enquanto, eu tô vendo uns conteúdos um pouquinho mais avançados. Eu vou começar realmente a pegar a mão na massa esse ano. Eu vou ter algumas pessoas para me ajudar, por exemplo, o novo coordenador de Olimpíadas, né? Isso, ele vai me ajudar nos planos de estudos. O Rômulo e a Camila também estão planejando me ajudar. Mas é isso, vou ter que ralar demais e estudar muita coisa que o pessoal só veria em faculdade, tipo cálculo 1, física, etc. Não é meu mundo, mas a gente vai conversar sobre isso. E como é que tá sendo esse montar de rotina? Já começou a pensar sobre isso? Cara, não, eu vou estudar isso aqui, esse ali, esse tempo eu tiro para descanso e tal. Como é que tá esse processo? Sim, eu usei um pouco do que a escola já tem, né, de divisão, né, da formação geral básica. Eu vou estudar história, geografia, português, matemática, física, química, tudo como a gente vê ainda. Só que eu vou ter um complementar. Eu estou pensando em estudar o complementar, que é mais necessário. Química mais avançada, química orgânica principalmente. Física, muito de cinemática, porque engenharia espacial mexe com meio de transporte principalmente, satélite, tudo você precisa manjar muito de cinemática, né? Matemática também, que tem muito cálculo, muitas coisas específicas que transcreve para física e para química. E eu preciso ver essas coisas mais avançadas, né? Aí eu comecei a pensar como me organizar mais no começo do ano passado. Que eu tava planejando, já posso ver algumas coisas aqui, etc. Só que, infelizmente, a pandemia ainda não acabou, né? Então, eu não pude muito me organizar e fazer as coisas que eu queria fazer quando eu tava no ano passado. Mas esse ano, como eu já tô entrando em um ritmo diferente, um ritmo de 1º ano realmente, eu vou ter que já ralar pro 1º ano e aproveitar esse embalo pra ver se eu consigo algum resultado no vestibular, ou esse ano, ou ano que vem, ou no 3º ano, né? A gente estava conversando um pouco antes, você me disse que já tinha uma previsão mais ou menos de quando vai passar. Isso não significa que é uma certeza, mas você falou que pelos seus estudos, por aquilo que você conhece de si, etc e tal, a ideia é passar mais ou menos ali em torno do 2º ano. Mas se você passar agora já seria bem bacana. Exato. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Bernardo, por que engenharia espacial, cara? De onde veio isso? Mano,
É meio difícil de explicar isso, mas eu sempre fui apaixonado por tecnologia, todo tipo de tecnologia. Eu já fiquei muito em dúvida se eu queria engenharia aeroespacial ou engenharia mecatrônica, engenharia mecânica, porque eu sou apaixonado por filme de herói, apaixonado. Legal. Por exemplo, o meu herói favorito é Homem-Aranha, acho que o de vocês também, porque, cara, jovem, gênio, amigo da vizinhança, fica de boa na dele. E leva muito pau também. O povo cai muito em cima dele, mas ele não se deixa abalar porque ele tá nessa jornada de maturidade. E a gente, como jovem, pensa nessa jornada de maturidade também, né? Deixar de ser uma criança, de ver as coisas da forma infantil, para começar a ter uma visão de mundo mais séria e mais realista também. Então, eu sou apaixonado pelo Homem-Aranha e pelo Homem de Ferro também, justamente por conta da genialidade dele. Sim. E como ele conseguiu construir aquela armadura incrível dele. Então, depois de ver alguns filmes do Homem de Ferro e do Homem-Aranha, tudo em seguida, comecei a pesquisar no YouTube que nem louco como fazia a teia do Homem-Aranha, por exemplo. Por que não? Exato. E também eu vi alguns vídeos de prótese para pessoas sem membros, por exemplo. Legal. Que o pessoal fazia prótese para ela e me lembrou muito da armadura do Homem de Ferro, né? E conseguiu produzir alguma? Desculpa te cortar. Não, mas eu tenho algumas coisas com robótica, eu faço algumas coisas com robótica, mas eu sempre pensei em tentar produzir, mas nunca tive a vontade, assim, sabe? Pelo menos a pesquisa você já A pesquisa eu já fiz, negócio de nervo, já estudei um pouco dos nervos do braço, de quais motores seriam ideais para usar, mas esse tipo de engenharia é muito industrial mesmo. Mas eu comecei a me lembrar da armadura do Homem de Ferro quando eu via essas próteses, né? Eu pensei, pô, posso fazer alguma coisa parecida, né? Entrar em biomecânica, alguma coisa assim, biomedicina. Mas aí, tava naquela época, acho que 2016 mesmo, ou 2015, 2016, 2017. Então não é, tipo assim, é recente, mas sim, não é tão recente assim, né? Sim. Eu descobri, o pessoal da minha turma fica meio assustado, né? Como eu descobri a minha paixão muito cedo, como eu descobri o que eu quero fazer muito cedo. Porque tava nessa época, 2015, 2016, 2017, começou a hypar o National Geographic. E começou a hypar uns programas que a gente nunca tinha contato. A gente assistia mais negócio de animal, essas coisas. Sim. Mas começou uns negócios de aeroporto, por exemplo, que dava rotina do pessoal do aeroporto. É muito legal. Dava rotina do pessoal do aeroporto, o pessoal da alfândega. Mas o que me impressionou mais ainda é como o pessoal trabalhava com aviões. E também eu fui para os Estados Unidos. O que mais me aproximou da engenharia aeroespacial foi essa viagem. Foi muito cedo também. Foi antes de começar a hypar esses programas de aeroporto e etc. Que tinha os aviões, a rotina do pessoal que tinha aviões, o pessoal que fazia a manutenção dos aviões. Mas quando eu fui para a NASA, já dei spoiler. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o centro da NASA. Eu fui para o centro da NASA e tive um pequeno contato com como as coisas funcionavam. Eu vi um pouco da história espacial. Primeiro homem na Lua, primeiros satélites, primeiros seres vivos na Lua. Não, na Lua não, no espaço. E essas coisas. Aí eu achei muito legal os foguetes e eu tenho essa paixão pelo desconhecido. Eu quero descobrir as coisas, eu quero descobrir o que tem mais lá fora no espaço, porque a gente foi colocado exatamente a uma distância que o calor é ideal para ter vida no planeta e ter água no planeta. Eu quero descobrir as coisas, sou muito curioso. E eu tenho essa paixão pelo desconhecido. Eu quero cada vez mais descobrir e ficar mais perto da verdade, da razão, né? Do que realmente é. Então, eu gosto dessa parte da engenharia aeroespacial porque ela trabalha com exploração, né? Em 1500, 1400, o pessoal que explorava, os grandes exploradores, exploravam em caravanas, em caravelas, em barcos, em navios, descobrindo novos continentes. Agora eu quero descobrir novas fronteiras, novos planetas, novas galáxias, etc. A exploração ela não tem um fim, né? Exato. Você que determina. E é engraçado, porque te ouvir é uma notificação mesmo, eu tenho certeza do que eu quero. E talvez para as pessoas que estejam assistindo a gente, ouvindo, fala, cara, como assim um garoto de 14 anos já tem a certeza do que ele quer? E como você mesmo disse, a galera fica tipo, não, isso tá meio estranho, né? Tá meio zoado. Agora, um ponto que você falou, que aí eu consigo te acompanhar um pouco mais nesse raciocínio, literalmente
quando eu me conecto com aquilo que é verdadeiro dentro de mim. Sim. Você só tem familiaridade, similaridade com outra coisa quando você carrega a verdade, né? Então, por exemplo, cara, vocês se conectam muito rápido com o Homem de Ferro, com o Homem-Aranha e tal. E engraçado, todos eles têm homem, né? Enfim, uma piada aí do Shulk. Mas o que eu quero dizer é que, tempos atrás, eu estava lendo um texto, acho que é um texto, um artigo, uma coisa assim, mas que falava justamente sobre isso, sabe? Hoje, nós falamos sobre a saída do homem, do planeta, etc., como você acabou de citar. Sim. Tempos atrás, isso era apenas um sonho. Exato. Tempos atrás, isso era só uma história. Sim. Alguém um dia sentou, falou, cara, um dia talvez essa história se torne uma realidade. Exato. E aí é a grande questão, né? Hoje é uma certeza para você e que talvez para outras pessoas seja uma dúvida. Sim. Mas quem vai testificar isso é você, né? Sim. Então, cara, por que essa vontade de tanto do desconhecido com 14 anos? O que essa mente pensa? Qual é o seu papel no mundo, cara? O que você imagina? É bem difícil falar sobre qual é o meu papel no mundo quando você tem 14 anos, realmente. Sim. Porque você mal sabe quem você é. E eu acho que isso me move um pouco. Porque eu, não sabendo quem eu sou, eu posso descobrir quem eu sou junto com descobrindo o que o mundo é. O que tem lá fora. Descobrindo o seu ambiente de vivência. A descoberta é você mais um ambiente. Né? Exato. Porque eu acho que isso leva ao autoconhecimento. Sim. No espaço, por exemplo, quando você está sozinho numa estação espacial da vida, não sei como funciona essa dinâmica direito, mas você tem muito autoconhecimento. Você pensa muito sobre você, sobre o que você quer ser, o tipo de pessoa que você quer ser, o tipo de pessoa que você é, as suas limitações, porque você pode muito imaginar que você quer ser um tipo de pessoa, nossa, eu quero ser muito legal, mas você tem limitações pra ser isso. Então, como é que é o Bernardo, desculpa de novo te cortar, de boa. É o Bernardo com essas limitações? É difícil falar porque nem eu sei. Tá se descobrindo ainda. Exato, mas eu não tenho muita certeza. Eu vou aos poucos me descobrindo, mas eu tenho uma ideia, mais ou menos, de coisas que eu posso fazer pra me melhorar, mesmo eu não sabendo quem eu sou, sabe? Ter essa mais questão do heroísmo, por exemplo, que nem eu gosto muito de Homem-Aranha e Homem de Ferro, que nem eu falei. Heróis, eu acho que tem muita essa questão do heroísmo, do sacrifício, que eles se sacrificam pelo bem maior, pelo bem dos outros, pela saúde dos outros. Eu acho que eu estando nesse papel de exploração, se eu não for, alguém vai ter que ir. E tem risco isso, porque é uma tecnologia muito nova, menos de 100 anos, que tem ônibus espacial, satélite, etc. Foi tudo menos de 100 anos. Então, se eu não fizer, alguém vai ter que fazer e talvez dê ruim. Se der ruim, acho melhor que dê ruim comigo. Porque que nem eu falei, né, do exemplo da exploração de caravela, Pedro Álvares Cabral, por exemplo, ele veio aqui pro Brasil com 12 caravanas, se eu não me engano. Saiu daqui com 3 só. Então, muitas pessoas são perdidas nesse processo exploratório desde o início da humanidade. Ter que descobrir formas de agricultura, formas de se fundar em um lugar, né? Mais horizontes, mudar de continente porque acabou o alimento ali. Então, é muito arriscado essa questão da exploração. Então, eu acho que se for alguém que saiba dos riscos, que saiba do que pode ser perdido, mas também do que pode ser ganho, né? Porque não é tudo só perda, tem ganho. Eu acho que essa pessoa pode ser eu. Porque eu tenho ciência dos riscos, eu tenho ciência do que pode acontecer, mas eu também tenho essa vontade e disponibilidade de sacrifício. É a fome com a vontade, né, de comer. É a preparação desde pequeno, sabendo o que quer e tendo a ciência dos riscos que podem acontecer. Agora a gente falou lá no início do nosso podcast sobre essa questão dos esportes. Eu queria trazer um pouquinho essa remeada. A gente estava conversando, você falou sobre a questão da dopamina e tal. Me fala sobre como é que você aproveita o esporte no teu estudo e o esporte no momento de lazer mesmo. Como é que é isso para você? O esporte, ele ajuda quimicamente, né, no cérebro, e isso também afeta o lado psicológico. Se você pratica esporte, você tem mais capacidade de ficar alegre, mais momentos de alegria e você aproveita mais o seu tempo. Você tem uma noção de rotina maior, acredite ou não, você tem uma noção de rotina maior.
Você tem noções espaciais, aumenta a sua habilidade cognitiva, e tudo isso em algum momento vai refletir no estudo. Quando você está estudando alguma coisa e tem muitas distrações, você acaba não absorvendo direito o conteúdo. Mas com o esporte, você absorve um pouco mais, porque você aprende a se focar, a pegar um objetivo e colocar em mente. Por exemplo, no vôlei, que eu jogo bastante, o objetivo é o ponto. Isso é ganhar o set e, consequentemente, ganhar o jogo. Não é um esporte individual. Exato. É um esporte coletivo, mas você sabe que tem uma participação naquela parte. Que nem todas as coisas na vida. Tem seu trabalho individual, você precisa saber as suas capacidades, suas limitações no vôlei, mas ao mesmo tempo tem toda a coletividade, que nem no estudo. No estudo tem momentos que você tem que estudar sozinho, porque você tem mesmo, você aprende com você de forma diferente que você aprende com os outros, mas ao mesmo tempo também é muito importante aprender com outras pessoas, justamente por ser um diferente tipo de aprendizado. E ele data de muito tempo atrás. Por exemplo, os gregos, eles aprendiam em conjunto. Os grandes filósofos montavam rodas de discussões e começava aquilo. E não era só o filósofo que tinha o papel de transmitir o conhecimento. O pessoal que seguia ele, os discípulos dos filósofos, eles também tinham um papel muito importante no questionamento, né? De questionar o filósofo, para o filósofo se questionar e assim tentar provar se o que ele estava falando era verdade. E papel de conhecimento. Então eu acho que o conhecimento ele é muito coletivo também, mas tem sua parte individual, e o esporte ajuda nisso. Você enxerga o teu conhecimento hoje muito coletivo ou muito individual, ou não? Dupla, essa junção dos dois? Eu acho que tem uma dualidade, assim. Eu consigo estudar sozinho, mas como a gente estava conversando antes, né? Às vezes eu consigo dar uma aula, eu consigo... Sim, fala sobre isso. Fala sobre essa questão da aula, só para vocês ficarem contextualizados. Sim. Em meados de 2019, foi isso? Foi... Acho que 2020. Foi lá, 14 de março de 2020. Eu lembro da data. Falou exatamente aqui. O Bernardo teve a oportunidade de fazer uma apresentação para a turma dele. Fala para eles aí como é que funcionou isso. Assim, se eu não me engano... Não, eu não sei se foi 14 de março ou foi 11. Acho que foi 11 de março. Porque 12 era quinta-feira, 13 era sexta-feira. Tanto que era sexta-feira 13, agora eu lembro. 13 foi domingo. Não, foi sexta. Foi sexta. Tá bom. Aí, era uma quarta-feira, era um dia antes da nossa prova de História e Geografia, né? E aí, tinha um pessoal da minha sala que estavam com um pouquinho de dúvida, umas 5 pessoas, estavam um pouquinho de dúvida nos conteúdos de História e Geografia. E eu falei, não, eu tô de boa. E a minha mãe sempre me fala, sempre me contava histórias dela, né? Que ela ensinava as bonecas dela, fingia que tava dando aula para as bonecas dela pra absorver mais o conteúdo. Porque quando você ensina, você também absorve. Sim. É a prova que você sabe o que... Pirâmide, né? Exato. E ela é uma pessoa muito inteligente. Ela conseguiu se provar uma pessoa muito inteligente. Sempre estava nos rankings da rede de escola dela. Sempre estava nos maiores rankings, né? Isso. Exato, top 5 mesmo. Eram os 5 melhores. Ela sempre estava nos 5 melhores. Acertou. Aí eu resolvi pegar esse conselho da minha mãe e resolvi ensinar. E eu ensinando História e Geografia, deu praticamente 3 horas de aula. E o pessoal saiu de lá sabendo o conteúdo inteiro. Mas foi meio triste pra mim, porque no dia seguinte, dia 12 de março, se eu não me engano, se eu não estou errado, deu o decreto distrital que não ia ter mais aula presencial temporariamente. E aí não teve a prova, porque a gente estava muito perdido, era uma experiência nova para a escola, ele não sabia como lidar com isso. E eu lembro de, nessa época, estar assistindo algumas videoaulas no YouTube sobre diversos assuntos, sobre matemática também. Antes eu queria fazer mecatrônica, então eu estava pesquisando o curso de mecatrônica e descobri esse mundo do EAD. Então eu pensei, eu posso fazer o mesmo aqui com a minha turma. Se talvez tiver essa prova de História e Geografia, eu posso pelo menos tentar ensinar. Foi aí que eu resolvi fazer algumas videoaulas pra galera de História e Geografia, pra ver se ajudava eles na prova, quem não tinha entendido. E também eu tava sem muita coisa pra fazer, eu tava com o conteúdo já na cabeça, já tinha feito as tarefas de casa, e eu resolvi fazer. Aí
editei, narrei, ensinei as aulas todas lá. Esse é o grande plot twist. Você olha pro Bernardo, você acha, não, ele é só esportista, né? Quer fazer só engenharia aeroespacial, etc e tal. Mas não, o Bernardo ele edita, o Bernardo ele cria o roteiro, o Bernardo ele tá em todas as áreas. E, cara, pra você, como é que é estar nesse misto de atividades que, literalmente, conversando contigo, dá pra perceber que você é uma pessoa muito curiosa. Sim. E o curioso, ele é isso. Ele não pode ver uma coisa quieta que ele quer estar mexendo pra descobrir o que pode sair dali. Exato. O que você pensa, literalmente? Eu sei que não é algo assim, meu Deus, eu vou tirar algo daqui, mas, né, enfim, é mais natural. Sim. Mas, juntando ali as informações, o que vem na tua cabeça, cara, quando você tá construindo, criando algo? Eu acho que eu peguei essa parte mais do meu pai, porque ele trabalhava na loja do tio dele, consertando eletrônicos e etc. Então, acho que deu um passo inicial para isso. E a partir disso, eu já desmontei mouse, essas coisas, tentando descobrir como que era. Já fiz alguns cursos de robótica também, porque eu quero descobrir como as coisas são feitas. Sim. Porque eu tenho muito essa questão da originalidade. Eu não gosto de fazer música, por exemplo, é outra coisa que eu faço. Não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer música meio que copiando as outras pessoas, sabe? Eu quero que seja uma questão de originalidade, porque eu quero que tenha o máximo de mim naquilo, que é uma forma de expressão, né? A música é a arte, que é uma forma de expressão. Sim. E eu encontro essa forma de expressão em outras coisas também, na robótica também. Eu acho que eu quero colocar muito de mim naquilo que eu produzo. Sim. E assim, uma versão melhorada minha. Porque quando eu faço os meus projetos, o que passa na minha cabeça sou eu. Enquanto eu estou consertando alguma coisa, ao mesmo tempo eu posso me consertar. Eu posso entender essa parte que eu sou frágil, que nem, sei lá, o controle da televisão, eu sou frágil, quando você taca no chão ali sai a pilha tudo. E ao mesmo tempo eu tenho a capacidade de me consertar. Então é um processo muito introspectivo para você. Você enxerga você naquilo que você está criando ou trabalhando, né? Exato. Uau, bacana. É incrível, cara. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Os sérios nesses últimos dias, voltando um pouquinho para nossa realidade de sérios, nesse sentido que a gente está falando de ti, cara, tá incrível. Agora, de que formas os sérios têm fomentado, têm criado esse ambiente? A gente começou falando, por exemplo, da preparação para o ITA e para o IME, que você já começa a vislumbrar e onde você quer chegar. Isso. Mas até aqui, né? De que formas os sérios te ajudou, te impulsionou nesse processo? Eu acho que o principal foi o modelo diferente de ensino, né? O negócio de aula integral, você fica um pouco mais de tempo na escola, é um sacrifício, que nem eu falei, a vida é feita de sacrifícios, mas ao mesmo tempo tem um retorno muito bom. Eu aprendo mais, eu consigo aproveitar mais meu tempo, porque eu posso até falar, nossa, que saco, aula até as 4 horas, mas ao mesmo tempo, o que eu estaria fazendo lá em casa? Eu provavelmente não estaria fazendo alguma coisa de útil. Então eu aproveito esse tempo para fazer algo que tem alguma utilidade, né? E também a questão das ACTs, porque quando eu entrei no 4º ano, a questão das ACTs foi muito importante para mim, para conhecer, abriu um pouco dessa amplitude do conhecimento e fome de conhecimento que eu tenho. Só para você que está nos ouvindo, a ACT significa Arte, Cultura e Tecnologia. São Isso. as nossas aulas nas mais diversas áreas. Continua, Bernardo. Isso, tem artes, por exemplo, teatro. Isso, exato. Eu já fiz várias, tinha as obrigatórias, né? Tipo, artes, música também era obrigatória, gastronomia também foi obrigatório. Então isso me ajudou a me conhecer um pouco mais. Como eu disse, eu tenho uma sede desgramenta de conhecimento e eu quero saber como as coisas funcionam. Então, por exemplo, eu não sabia como cozinhar, eu ainda não sei. Mas pelo menos eu tenho uma ideia de como as coisas funcionam. De artes também, já teve uma época que eu tentei desenhar, tudo ficava horrível. Mas pelo menos eu descobri uma coisa que eu já não vou fazer, e isso é muito importante. Você não precisa só descobrir o que você quer fazer. Eu acho muito, muito importante você descobrir o que você não quer fazer. Porque que nem você vai eliminando e chegando mais próximo do que se encaixa mais com você. E é mais fácil, né? Exato. Se eu consigo entender o que eu não quero, automaticamente, foi exatamente o que você está dizendo, então de forma redundante, fica mais claro para mim. Eu lembro rapidinho, uma experiência, eu vou deixar você falar. Totalmente, o espaço é seu. Eu lembro de uma vez estar numa consulta com a psicanalista e ela fez exatamente isso, sobre essa questão do que você quer. É engraçado, porque eu tô conversando com uma pessoa de 14 anos que já sabe. E alguém que tem 27 que não sabe, meu Deus. Mas é brincadeira, sabe sim. E ela fez exatamente isso, ela colocou uma garrafa na minha frente e atrás dela tinha uma meia.
Ela falou, Gabriel, essa garrafa é o que você não quer. E aqui atrás é o que você quer. Só que no meu caso foi um pouco contrário. Era exatamente o que eu não queria. Eu tinha mais visibilidade e o que eu queria eu não tinha tanta certeza. E aí, justamente quando ela começou a aproximar, houve essa percepção. Então, na medida daquilo que a gente percebe que o que a gente não quer tá ali no nosso dia a dia, isso aqui não é, cara, eu vou atrás daquilo que eu quero, né? Que é justamente o que você está fazendo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre algo que você fez ano passado que trouxe muito desse não quero com quero. Me fala sobre a experiência do Oscar. Foi desafiador. Acho que é a palavra que mais reflete, desafiador. Mas também foi muito legal. Eu tô nessa experiência do Oscar faz alguns anos. Começou no 6º ano, então começou lá em 2018. A gente fazia uns filmes, ficava tudo horrível, parecendo pior do que Bollywood. E a gente tentava produzir, né? Mas era mais pela nota mesmo. Sim. Mas nesse ramo eu comecei a perceber que eu tinha uma coisa para edição. Que eu gostava bastante de edição de vídeo. Eu não sei porquê, mas eu gosto. E não tem nada a ver com engenharia aeroespacial. É um misto de diversos contrários. Mas ao longo do tempo foi aprimorando a qualidade. Até chegar ano passado e a gente pensar, bora fazer um negócio legal. E a gente fez um filme sobre Homem-Aranha. E a história da ideia foi o seguinte. Foram postas 2 opções pela nossa professora, a Teacher Cleide. Espero que você esteja assistindo. Ouviu, Teacher? Ela deu 2 opções. Ou você faz de Harry Potter, que era o livro que a gente estava lendo, ou você faz de pandemia. Aí tava naquele hype do jogo do Miles Morales pra PS4 e pro filme, o novo filme que lançou ano passado, que é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E a gente começou a perceber, fazia piada também, de volta pra casa, longe de casa, sem volta pra casa, daqui a pouco minha casa, minha vida. E falou, cara, se encaixar, na pandemia a gente ficou toda hora em casa, né? Casa foi o nosso ambiente escolar de 2020. Então, se a gente fizer um Homem-Aranha dentro de casa, e foi isso. A gente fez o Spider-Man Inside Home, que foi um filme sobre saúde mental, acredite ou não. Porque uma coisa que pesou muito também na questão de saúde de 2020 e de 2021 foi a questão da saúde mental. Então, você quer que eu conte rapidinho a história do filme? A gente contou a história sobre o Peter Parker, em que ele estava num mundo no qual o Osborn, que é o vilão principal do Homem-Aranha, estava retendo a cura da Covid-19 por conta do filho dele, que também estava com problema, mas foi roubada pelo Dr. Octavius, que é o Octopus, né? Que tem as garras e tal. Ele roubou a cura porque ele queria aprimorar, porque não estava boa ainda a cura, não estava pronta, e queria aprimorar, e queria dar para ele porque ele achava que ele viver valia mais a pena e ele salvaria mais pessoas. Ele não tinha essa questão de sacrifício. Uma parada de egocentrismo, né? Exato. Aí o Peter Parker consegue recuperar essa cura, dá pro Harry, que é um amigo dele, que tava com a Covid, né? Tava bem mal, etc. Mas antes de dar, ele teve que ter a certeza que a cura seria disponibilizada para outras pessoas. E felizmente conseguiu dar pro Harry. Só que depois que o objetivo dele tá completo, que era salvar o mundo e o melhor amigo dele, ele sai de um coma. Porque nesse tempo todo ele estava num coma psicótico, na qual ele estava imaginando tudo isso, mas na verdade ele era só um garoto comum, que nem eu, que nem você que está assistindo talvez, que tinha vontade de fazer alguma coisa importante, só que sentia a incapacidade, sentia que ele não conseguia fazer as coisas. A irmã dele, que era a Gwen Stacy, que eu coloquei assim, só pra encaixar, e ficou bom até. A irmã dele, ele não tinha mais a presença da família, porque os pais e a irmã dele morreram num acidente de carro. Ele não tinha a presença da família, ele não tinha a presença dos amigos, porque o Harry, ele estava realmente num coma na vida real. E
a menina que ele gostava não dava bola pra ele. Então ele sentia que o mundo tava contra ele. Ele não tinha a presença da família, a presença dos amigos e a presença da pessoa que ele gostava. Então ele tava sozinho. E foi... Sozinho é a palavra que define como muitas pessoas se sentiram na pandemia. Então eu resolvi tratar desse tema pra esse filme, para as pessoas prestarem um pouco mais, não só no vírus, etc., mas também na saúde mental, que também é muito importante, principalmente quando você tá isolado sem ninguém, que é fora do nosso comum. E foi isso, eu fiz essa historinha aí, o povo gostou. Eu falei na zoeira, bora fazer Homem-Aranha dentro de casa, bora. Eu me espantei que eles aceitaram e a gente fez. Aí foi muito perrengue pra editar. Você quer que eu conte? Conta só um pouquinho pra gente do que foi o perrengue. O pessoal do backstage sabe como é. Porque a gente tava fazendo um roteiro, só que tava tendo uns andamentos, a gente tava meio desanimado, porque parecia que nem ia andar, era uma ideia muito complexa que a gente tinha. Pô, fazer um filme de ação, velho. Quanto tempo vocês tinham? Inicialmente, eu acho que a gente tinha 2 meses, 3. Não, mas esse é o tempo, né? Tranquilo ali. Esse tempo é tranquilo. Vamos falar do tempo real que vocês trabalharam. A gente teve... Na real, uma semana. E nem foi só uma semana. Na real mesmo, foi 4 dias. Uau. Porque a gente começou a gravar... Não, a gente terminou o roteiro no sábado da semana. E aí, deu domingo, não conseguimos gravar nada. Segunda, conseguimos gravar nada. Terça, conseguimos gravar nada. Aí, quinta, se eu não me engano, que a gente foi gravar alguma coisa. E a gente gravou a primeira cena, mas não tinha gente na cena que teve que ir embora. Eu tive que colocar na edição da green screen, ficou toda horrível, toda verde. Mas foi porque é melhor entregar do que não entregar. Exato. E depois a gente finalizou as gravações no sábado. E tive que editar correndo. No sábado, domingo de manhã. Eu esqueci de falar quando a gente tava falando disso antes. Esqueci de falar. Domingo eu também passei o dia inteiro editando. Então eu tive que editar, escolher as cenas que estavam, os takes que estavam certo. Vi que o áudio não estava bom, pedi pro pessoal gravar o áudio. Enquanto eu ia esperando eles gravarem o áudio e me entregar, tive que ir editando essas partes, né? A primeira cena, segunda cena, terceira cena, pá. Depois colocar os efeitos especiais, que foi tudo frame a frame. Pra quem não sabe o que é frame, um vídeo ele é constituído de várias fotos. Um frame é uma foto. Que nem antigamente, a história de cinema, quando você girava, por exemplo, um cavalo que tinha várias posições em uma foto, parecia que ele estava em movimento. É a recriação de movimento. Frame é uma foto. Então eu tinha que... E era 60 frames por segundo, mais ou menos. Ou 24. Acho que era 24 porque é o padrão, mais ou menos. Então eu tinha que editar frame a frame os efeitos especiais, a teia, raio, tiro de arma de choque, essas coisas aí. Mas no final deu certo. Ainda tive que colocar os áudios por cima, né? Efeitos especiais, áudio, trilha sonora. Agora ele tá contando isso muito tranquilo, mas minutos atrás, quando ele tava falando pra gente, ele tava aqui com o olho assim, desesperado. Porque foi meio desesperador pra mim, porque eu não tinha tempo e o prazo era na segunda. Eu consegui conversar com a Amara, a coordenadora de inglês, pra estender até terça-feira. E eu não dormi domingo. Não faça isso. Não faça isso. Se programe, por favor. O que eu tô tentando fazer aqui é pra que vocês entendam. Programação é a melhor coisa. Esse sacrifício é um só. Exato. Eu tive esse negócio de me sacrificar, né? Eu não sei, galera, eu não sei. Mas... eu não dormi domingo. Eu dormi acho que 3 horas de segunda pra terça. E parecia um zumbi. Não, mentira. O pessoal da minha sala tava mais zumbi do que eu. Como eu tenho essa questão, né? Quando eu não durmo, eu fico mais animado que eu fico quando eu durmo. É estranho demais isso. Mas tá, Você dormiu hoje? Eu dormi. Brincadeira. Mas rendeu. No final vocês receberam 3 prêmios de melhores efeitos especiais / áudio. People's Choice Award, que é o pessoal que escolhe. Vocês que estão assistindo escolhem qual filme vocês preferem. E também qual? Droga, esqueci. Melhor roteiro, que teve essa questão da saúde mental e tudo mais.
Show de bola, Bernardo. Nós estamos muito falando na escola pra gente poder fechar, embora não fosse nosso desejo, mas é necessário por causa do tempo. Estamos falando muito sobre memórias inesquecíveis, ou melhor, memórias, enfim, desse contexto. Sim. Essa foi a melhor memória que você teve aqui na escola? É difícil falar só uma, Mas quando eu falo sobre memórias que vêm ao seu coração, que te aquecem, qual a primeira que vem? Putz, velho. O que envolve também a escola? Eu acho que os professores, porque com cada professor a gente tem um momento único, né? Por exemplo, com o professor Marco Antônio de geometria e a Rosa, quando a gente estudava com eles, a gente saía pro Burger King. Quando a gente estava no 7º ano, por exemplo, era muito louco e estranho. Eu também lembro da viagem do 5º ano para Pirenópolis, foi mó perrengue, mas foi legal também. Várias excursões, etc. Eu acho que Mas qual foi a inesquecível, assim? Qual foi a experiência inesquecível? A do Sérios? Aliás, a do Oscar? Eu acho que é do Oscar, porque teve seus altos e baixos. Sim, né? No final valeu a pena. Mostra que no final o sacrifício vale a pena. Mesmo que ninguém saiba seu nome, como a gente estava falando aqui, né? O pessoal costuma mais olhar pra pessoa que tá em cena, não costuma olhar pro backstage. Trabalha, né? Exato. E a gente, como trabalhando no backstage, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de autorreconhecimento e autocrítica também. Sim. Porque as outras pessoas não fazem isso por você, você tem que fazer por você. Sim. Senão, quem vai fazer isso? Exatamente. Isso é pra todas as áreas, né, cara? Mas é necessário ter esse olhar. Bernardo, dia 26 agora de janeiro, mais especificamente quarta-feira. Hoje é segunda, terça, quarta. Caraca. 2 dias. Nós vamos abrir as portas dos Sérios para fazer o Experimenta Sérios. E outras pessoas terem a oportunidade de conhecer esse ambiente que a gente está falando, essa atmosfera que essa escola proporciona. O Bernardo, ele tem a sua particularidade, mas é também um fruto nosso daqui. Sim. E a gente tem muito orgulho de fazer parte da tua história e de toda a construção que está sendo feita nesses anos ao longo do tempo. Se você pudesse dar uma mensagem, cara, dentre tantas mensagens tão ricas que você passou hoje aqui, para a galera que está nos assistindo, por que valeria a pena vir para o Experimenta Sérios? Para as pessoas que estão pensando em vir para cá, para a galera que está começando a, ficar balanceada, ou então para os que já se firmaram. Por quê? Acho que o próprio nome já diz, né? Experimentação. E experimentação é outra forma de você falar o que a gente estava falando no podcast inteiro, que é a busca pelo conhecimento. A curiosidade. A experimentação é movida completamente pela curiosidade. Não completamente, mas majoritariamente. Então, quanto mais você conseguir descobrir novas áreas, descobrir novos tipos de ensino, porque o do Sérios é único. Você vai pegar outras escolas, são tipos específicos, o do Sérios é outro. Quanto você mais conhece, mais tem essa amplitude, você vai saber tanto que é melhor para você do que o que não é melhor para você. Então, vai ajudar a você escolher o que você quer na sua carreira profissional, mas também vai ajudar a você descobrir quem você é, que nem tá acontecendo agora. Porque quem tá na escola é mais jovem e tem essa questão de não saber o que quer fazer. Mais da metade da minha sala, eu acho que quase toda a minha sala não sabe o que quer fazer. Mas o Sérios faz parte desse processo de experimentação. Você experimenta diversas áreas para descobrir o que você quer fazer, o tipo de pessoa que você quer ser, formação de caráter, porque também é muito importante. Não adianta você só trabalhar bem quando você não é uma pessoa boa, porque a pessoa boa reflete no trabalho e o trabalho bom reflete na pessoa boa. Então você vai cada vez mais descobrindo sabendo pela busca da razão, que é o que a gente tinha falado lá no começo, que eu acho que o Sérios faz parte disso, né? A busca da razão, a busca do que é verdade e do que não é. Show de bola. Então, para você que está com a gente, está nos acompanhando, se inscreveu ou que ainda não se inscreveu, eu quero dizer para você, dia 26 de janeiro é uma oportunidade única para você conhecer o Bernardo e conhecer ainda toda a estrutura que o Sérios pode proporcionar. Não se esqueça de compartilhar, de trazer essa mensagem. Foram ditas muitas coisas ricas, de verdade, Bernardo. Sentar com você na mesa hoje foi uma das poucas vezes,
uma oportunidade única na vida, de aprender, de ouvir e ouvir em todos os níveis. Então, quero te agradecer pelo seu tempo, dizer para você que vai dar certo sim, a engenharia espacial está te aguardando, o Brasil precisa de você. Obrigado a vocês. E é isso, tá bom? Muito obrigado, não se esqueça de compartilhar, comentar, enviar, estamos aqui. E é isso. Obrigadão, Bernardo. Falou. Tamo junto.